Hoje com o pastor Joseph Prince. Olhe para o seu vizinho e diga, vamos ter um grande momento juntos. Pergunte como ele está, diga para ele shalom, que quer dizer saúde, plenitude e paz. Amém? Nós vimos na semana passada que a Arca do Concerto é uma figura de Jesus. A arca tinha forma retangular, certo? Era feita de uma madeira muito forte, encontrada no deserto, chamada sitim, em hebraico, ou acácia. A acácia é forte, dura, muito firme e representa a incorruptibilidade, certo? A humanidade de Jesus era incorruptível. Aleluia! Mas quando você olha para a Arca do Concerto, você não vê a madeira, você vê o ouro. Assim como o tabernáculo também era cercado com madeira, as paredes do tabernáculo, essas paredes eram cobertas de ouro, eram em forma retangular e feitas de madeira. E representam eu e você, representam a igreja. Estamos ligados um ao outro, mas nós não vemos a madeira. Porque você olha o defeito do seu irmão? A trave. Amém? Temos que nos ver cobertos com a justiça de Deus em Cristo. Amém? Amém? Temos que nos ver cobertos com a justiça de Deus. Amém? Jesus também estava revestido com ouro. Ele é 100% homem, madeira, e 100% ouro, divindade. Nós participamos da natureza divina. Tinha também uma cobertura de ouro puro. A tampa que cobria a arca do concerto. Esse é o foco principal da palavra de Deus. Na verdade, tudo no tabernáculo aponta para o propiciatório. Diga propiciatório. E Deus diz em Êxodo 25 que de lá ele falaria. Êxodo 25 diz, e porás o propiciatório em cima da arca. O propiciatório era um bloco sólido de ouro, de obra batida. Fala de Jesus que foi batido, sua paixão, seus sofrimentos. Ele foi moído para formar o propiciatório. O propiciatório não era madeira coberta de ouro, era ouro puro, um bloco sólido, formando a tampa. E Deus diz que de lá ele falaria com eles. Diz, virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. É um lugar de comunhão, é um lugar de escutar a voz de Deus, é um lugar de comunhão com Deus. Deus estabeleceu isso. Vou levá-lo a uma microvisão do propiciatório. Vamos nos aprofundar neste assunto. Vamos fazer isso? Então diga amém. Vamos voltar no tempo, à época de Moisés. Foi nessa época que a Arca do Concerto foi construída pelas hábeis mãos de Bezaliel, que foi cheio do Espírito de Deus para esta missão. Amém? Vejamos o acampamento de cima, uma vez mais. Quando eles acampavam, 3 tribos de cada lado. Por que a parte de baixo é mais comprida? Porque a parte onde está Judá. E Judá era a maior das tribos de Israel. Amém? Continuemos. E eles ficavam de frente para o tabernáculo. 3 tribos no norte, 3 tribos no sul, 3 no lado ocidental. Judá estava no lado oriental. Você percebe que forma uma cruz. É incrível que Deus vê você na cruz. Amém? E nós ficamos bem na cruz. Vamos descer e olhar o tabernáculo de perto. Veja o vídeo. Aqui chegamos na entrada do tabernáculo, certo? A entrada é o único lugar por onde podem entrar o sacerdote e as pessoas, certo? Mas dentro do tabernáculo, você pode ver as colunas de ouro. Somente o sumo sacerdote e o sacerdote que estava no seu turno podia entrar. Depois disso, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Somos abençoados, porque Jesus, nosso sumo sacerdote, entrou. E agora podemos entrar ousadamente. Esse privilégio só tinha uma pessoa em toda a nação de Israel no Antigo Testamento. Agora temos a bênção de entrar quando queremos. Já entrou no Santo dos Santos essa manhã? Entrou? Falou algo com Deus? Você o saudou? Você o adorou? Você foi ao Santo dos Santos, amém? Amém?
E o que aconteceu foi que o véu se partiu no Santo dos Santos para que o povo comum pudesse entrar quando Jesus morreu na cruz. E foi rasgado, a Bíblia diz, de cima para baixo, porque foi Deus que o rasgou. Deus estava esperando para rasgar aquele véu. Deus não gosta de divisão. Mas, pastor, por que ele se separou dos homens para o nosso próprio bem? Porque você se protege do sol. Porque você não quer se queimar. Não quer as rugas. Por isso você põe protetor solar. Assim, Deus, para o nosso bem, se separou para que sua santidade não nos queimasse. Amém? Sem perfeição não podia se aproximar, mas Jesus Cristo veio e derramou seu sangue, e esse sangue removeu nossos pecados e rasgou o véu, para entrarmos ousadamente. Esse é um privilégio dos crentes, não somente dos pastores e líderes, todo crente pode entrar. Posso ter um amém? Não estamos nos referindo a diferentes níveis de unção, existem níveis de unção, mas falamos de acesso igual, através de Cristo, a Deus o Pai. Toda oração dos filhos de Deus chega aos ouvidos do Pai. Amém? O que aconteceu durante o tempo de Davi? Aqui não dá para ver a arca, está dentro do Santo dos Santos. Mas o que aconteceu? Existia uma forma de entrar, nós vimos o altar de bronze, o sacerdote lavava suas mãos antes de entrar, oferecia sacrifícios e entrava. Mas algo aconteceu durante o tempo de Davi. Davi trouxe a arca até Sião, e algo aconteceu em Sião. Nós falamos na semana passada. Ele trouxe a arca e houve grande alegria, trazendo Jesus ao lugar da graça. É aqui que estamos profeticamente falando, nós estamos no lugar onde Jesus Cristo foi trazido para o centro da igreja, no contexto da graça. Não o Monte Sinai, mas a graça, que é o Monte Sião. No tabernáculo de Davi, não existia o altar de bronze, não precisava levar sacrifício, você podia entrar diretamente. Olhe para o tabernáculo de Davi. O povo podia entrar, só havia uma pequena tenda e a arca estava lá dentro. E eles se aproximavam da arca todos os dias, o rei se ajoelhava lá e o povo dançava, tocava seus instrumentos em alto som. Eu disse alto. A Bíblia diz que tocavam seus instrumentos. Alguém me desafiou algum tempo atrás e me perguntou, quando eu estava na escola, no seminário, e perguntava onde na Bíblia tem essa adoração carismática, onde você encontra no Novo Testamento. E eu pude responder algo que Deus havia me ensinado, e está escrito que Deus prometeu no livro de Atos. Tiago, o pastor da igreja em Jerusalém, se levantou e citou Amós, o profeta, dizendo, nos últimos dias, Deus restituirá o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi era cheio de instrumentos. Quando não existiam instrumentos, a Bíblia diz que Davi criou ou inventou um instrumento musical. Os instrumentos de corda foram inventados aqui. Amém? Eles tinham instrumentos como címbalos e tamborins, todo tipo de instrumentos musicais. Existiam momentos de adoração silenciosa. Davi disse aos seus músicos para tocarem cuidadosamente. Toquem instrumentos de corda. Existiam os momentos de adoração. Mas perceba que não havia um véu, não existia um procedimento especial. Por isso, Deus disse que restabeleceria não o tabernáculo de Moisés, como vimos há alguns instantes, onde existiam tantos procedimentos, mas o tabernáculo de Davi. No caso de Salomão, Salomão foi ao tabernáculo de Moisés, que estava em Gibeon naquela época, no tempo de Salomão. Após a morte do seu pai Davi, Salomão assumiu o reinado e procurou o tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo de Moisés estava no monte chamado Monte Gibeon. O que você viu há alguns instantes, o altar de bronze, a pia para lavar as mãos, o tabernáculo estava lá, com uma diferença. A arca, que representava a presença de Deus, não estava lá. Assim, no Monte Gibeon, Salomão ofereceu 1000 sacrifícios para Deus. Naquela noite, Deus lhe disse, pede o que você quer. E Salomão não pediu riquezas. Ele pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria como nenhum outro rei antes dele, nenhum outro depois dele. Veja isso. Esse jovem, depois que acordou, o que ele fez? Deixou o lugar das formalidades,
Veja que os móveis estavam lá, mas a presença de Deus não estava. Existem pessoas que vão à igreja e não estão nem aí, mesmo que Deus não esteja. Se a presença de Deus for embora, eles continuam lá. Nem percebem. Eu não quero estar num lugar onde a Shekinah da glória de Deus já partiu e ninguém percebeu. No tabernáculo de Moisés, a arca não estava lá. Davi já havia trazido para Sião. O primeiro sinal da sua sabedoria, o primeiro sinal que alguém é sábio, é valorizar a presença de Deus. E não rituais, não procedimentos. Começa a valorizar a presença. É a presença de Deus que traz o sucesso. A presença de Deus nos faz bem-sucedidos. A presença é tudo que precisamos. Não precisamos de eloquência, precisamos da presença. Amém. Quando orar por alguém, não se apresse. Não diga, pelas suas pisaduras somos curados. Fique um tempo adorando a Deus. Diga algumas palavras e então reconheça a sua presença. Quando a sua presença é sentida pela pessoa enferma, a fé é liberada. Você não precisa pedir. Não precisa ficar dizendo, eu quero fé, eu quero fé. Não precisa disso. Simplesmente sinta a sua presença. Ele jamais nos deixa. Amém? Aleluia! Sinta a sua presença. Você sente sua presença, Ele está aqui. Não existe distância na sua presença. A Bíblia diz que Salomão se levantou, foi o primeiro sinal da sua sabedoria. A Bíblia diz que imediatamente ele foi para Sião e adorou diante da arca. Esse é o sinal. Quando o jovem recebe sabedoria, ele deixa as coisas supérfluas. Ele pensa, o que eu estou fazendo? Isso vai trazer resultados para mim daqui a 20 anos? O que eu estou fazendo vai ter um resultado? Isso vale a pena? Ou estou fazendo coisas que vão me causar prejuízos? Algo que ninguém pode tirar é o seguinte: o pecado vai trazer tempos perdidos e anos perdidos. Lembre disso. Deus perdoa, pode perdoar, Ele tem feito isso, amém? Mas o pecado custa anos perdidos, tempo perdido. Lembre disso. O pecado custa mais do que você imagina. Isso é um fato. Amém? Deus pode restituir, mas aqueles anos nunca podem voltar. Se foram. Você brinca com o pecado quando você tem 20, logo você tem 30. E você diz, vou continuar brincando. Muitos esperam muito tempo para viverem a vida abundante. A vida que não somente traz prazer a Deus, mas traz respeito a você mesmo. Porque ao fim de tudo, você vai ter que conviver com você mesmo, todo o tempo. Mas o fato é este, quando a sua palavra não é firme, como você pode falar às montanhas sem duvidar e as coisas acontecerem, quando você sabe que muitas vezes você muda a sua palavra, diz que vai para um lugar para os seus filhos e vai para outro lugar. Você tem que jurar, mesmo que isso lhe traga prejuízo. Você tem que ter uma palavra firme. Seja esse tipo de homem. Sua palavra tem que ter peso, tem que ser firme. Seja esse tipo de homem. Quando você diz que vai exercitar uma vez por semana, faça isso. Nem que isso lhe custe o seu próprio sangue. Você tem que cumprir. Glória a Deus, certo? Muitas vezes eu tenho que compartilhar isso com o povo de Deus. Nossa geração é um tanto mimada. E percebo que não existe mais uma diferenciação entre o homem e a mulher. Deus fez o homem e fez a mulher. No relato da criação, Deus fez o varão e fez a varoa, a mulher. O fato é que vemos que os homens hoje não têm palavra. Como é que você quer ser respeitado? Você quer que os outros o respeitem? Porque as pessoas respeitam você quando você se respeita. Você diz, me respeita, hein? Você exige respeito, mas você deve ganhar o respeito das pessoas sem palavras. Seja um homem que é respeitado por sua família. A primeira coisa é que você precisa de respeito próprio. Não faça nada em privado que traga desrespeito para você mesmo. Você diz, pastor, só eu que sou ferido. Não. Quando você não se respeita, você envia mensagem para os outros que você não é digno de respeito. Amém? Quando você sabe que vive em retidão, certo? O que importa o que os outros digam? O que ninguém pode tirar de você é o seu respeito próprio. Eu vejo homens hoje
Eu compartilhei com os homens outro dia que existem muitos homens que são reclamões. Você é homem. Se é homem, pare de reclamar. Pare de murmurar. Existem homens que ficam reclamando aqui, murmurando aqui, e reclamam. Pare de reclamar. Você é um homem. Um homem que ama sua esposa. Existem coisas que não negociamos. Eu serei fiel à minha esposa, isso eu não negocio. Amém? Onde estão esses homens? Onde estão os homens que são respeitados? O fato é que eu entendo, pessoalmente, que nós perdemos uma geração de homens. Esta não é minha mensagem. Estava falando sobre o tabernáculo de Davi. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Homens que reclamam. Uma coisa que sempre dizia para minha filha Jéssica, quando ela estava crescendo, era isso. Quando ela tinha que escolher uma coisa simples como um refrigerante, quando tinha que escolher, ela ficava... Aquela fase do Eu disse, Jéssica, um dia eu a chamei e disse, você tem medo de fazer escolhas porque na escola alguém já te criticou quando tomou uma decisão errada. E você diz, é melhor que outros tomem a decisão e eu vou seguir. Por isso temos uma geração de seguidores e não líderes. Por isso, eu sempre digo para Jéssica, Jéssica, não importa, eu nunca vou criticar você, porque você tomou uma decisão errada. Mas eu não gosto da indecisão. Quando tomar uma decisão errada, pode até se arrepender, mas você tentou. Você tentou, Jéssica. Isso é importante. É assim que construímos líderes. E ela é uma menina. Essa palavra é mais para meninos. Mulheres têm o privilégio de serem guiadas. Elas têm o privilégio de dizerem o que pensam. Elas precisam de alguém forte para ouvi-las. Mas alguns homens dizem, eu também preciso de alguém para me ouvir, pastor. Eu tenho um trato com a minha esposa Wendy, que quando eu estou falando com a Jéssica, ela não pode passar por cima de mim. Mesmo se ela achar que eu estou errado, ela tem que me dizer depois e não em frente da minha filha. Ela não pode me corrigir em frente da minha filha. Esse é um acordo que nós temos. Se ela não cumprir, eu com gentileza coloco em seu lugar. Amém? Nós temos esse acordo. É um acordo saudável e eu amo e respeito minha esposa. Eu digo a ela, decida. As meninas são incríveis. Ela diz, eu quero ir para o zoológico. Eu digo, zoológico para quê? Mas pelo menos ela decidiu. Ela me diz, você mandou eu decidir? Eu decidi. O senhor perguntou onde eu queria ir e eu disse. E elas começam a dizer o que querem. É um privilégio que elas têm. Mas você que é homem, não pode agir assim. Ficar reclamando, dizendo, ai, o que está acontecendo? Pare. Chega disso, vamos para o propiciatório. O propiciatório. Nós vivemos a geração da internet. Não tem problema postar coisas. Eu sigo muitas pessoas interessantes no Twitter. Eu mesmo estou no Twitter. Eu envio palavras de encorajamento para ajudar as pessoas. Mas eu não fico postando agora eu estou na pizzaria. Vou comer uma pizza portuguesa. Está deliciosa. E daí? Eu não sou contra postar coisas. Você pode usar para a glória de Deus. Pode escrever coisas que vão ajudar as pessoas. Eu, por exemplo, tenho meu devocional diário. E eu posto no Facebook, no Twitter. Está em diferentes mídias. Mas não entre nesse hábito de postar tudo o que acontece na sua vida. Tem coisas que você precisa guardar para você. Você é um homem. Amém? Glória a Deus. Aprenda a decidir. Tudo bem que às vezes tenha discordâncias com a sua esposa. Isso é normal. Se existe uma decisão importante que você toma, tome, mas respeite a sua esposa. Mesmo que às vezes ela não goste. É um privilégio dela. Certo? Mas não é seu privilégio. Você tem que decidir. Ela depois vai perceber que estava certo. As mulheres gostam de homens decididos. Mesmo as mulheres profissionais, elas fazem muitas decisões no trabalho e quando chegam em casa precisam de um homem. Elas querem, como mulheres, ter um homem forte ao seu lado. E elas perguntam, onde vamos comer?
e você diz, você decide, querida, ela tem que decidir de novo, como faz no trabalho. Essa é uma das preocupações, Mateus. Eu tenho compartilhado isso com todos os meus pastores, que precisamos levantar uma geração de homens que decidam. Homens verdadeiros. E não têm medo de falar o que pensam. Você ainda acredita que temos que ser fiéis a uma só esposa? Você acredita em sexo só depois do casamento? Explica então isso para mim. Explicar o quê? Por que ficar explicando? Diga, eu acredito nisso, 100%. Olhe nos seus olhos e diga, eu acredito assim. Eu não penso assim. E daí? A maioria não acredita mais nisso. E daí? A maioria está errada. Eu estou certo. Algo que você precisa entender a respeito dos seus filhos e adolescentes. Se eles fizeram algo e você precisa puni-los, quando você perguntar, por que você fez isso? E ele disser, todos os meus amigos fazem, puna. Mas se ele disser, eu fiz porque achava que estava certo, foi minha decisão, ninguém me influenciou, certo? Nesse caso, não puna. Diga, que bom, você tomou sua própria decisão. Não seja influenciado pelos outros. Você entendeu? Entendeu ou não? Precisamos criar filhos que pensam por si mesmos. Mesmo errando, eles pensam por si mesmos. Mas a criança que diz, pai, todo mundo faz isso, tem que ser punida. Quando falo punir, falo de acordo com a situação. Não estou falando de espancar. Eu não acredito em espancar seus filhos. Estou falando de disciplinar. Não gosto quando dizem, eu fiz porque todo mundo faz. Nesse caso, vai ser disciplinado. Mas se disser, eu fiz, eu pensei e cheguei à conclusão que eu devia fazer. Não foi por influência, eu decidi fazer. Aí tá bom. Você pode escapar à disciplina se agir assim. Temos que criar líderes. Ok? Glória a Deus. Espero que as mulheres concordem. Certo? Vocês estão bem, não estão? Propiciatório. Não sei por que eu falei isso, mas foi bom. Saí pela tangente. Não é, pastor Henry? Glória a Deus. Amém. Deixe-me falar agora sobre o tabernáculo de Davi. Deus disse que restituiria o tabernáculo, não o ritual do tabernáculo de Moisés. Graças a Deus por isso, e todos digam amém. Vou mostrar algo sobre o propiciatório. Veja aqui a arca do concerto. Aqui está a arca da aliança. Vamos assistir o vídeo com a perspectiva da arca do concerto. Veja os dois querubins. São feitos de ouro batido juntamente com a tampa. Isso é o propiciatório. Certo? O que existia lá dentro? 3 itens. Quais eram? Esses 3 itens. Pause o vídeo. Nós vemos os querubins olhando um para o outro. Vejamos os itens que estão dentro. Vamos tirar a tampa. E lá dentro temos 3 itens. O pote de ouro com maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Eles indicam a rejeição do homem. A provisão de Deus. Em primeiro lugar, os 10 mandamentos. Rejeitaram os padrões de Deus. Depois, a vara de Arão que floresceu. Eles rejeitaram o homem levantado por Deus, o líder, Arão. E por isso Deus fez com que a vara de Arão florescesse, produzindo flores e frutos. Depois temos o pote de maná, que também fala de murmuração. Eles murmuraram. Eles reclamaram por não ter provisão. Deus lhes deu maná. Esses 3 elementos lembram a Deus da rejeição do homem por ele. E Deus diz, coloque esses elementos dentro da arca. A primeira menção da palavra arca na Bíblia é a palavra caixão, onde colocaram José, um caixão. Portanto, os 3 itens foram colocados em um caixão, longe da vista. E o propiciatório foi colocado em cima. Assim, o propiciatório foi colocado em cima. Vamos ver a arca novamente. A arca está coberta com os querubins e com o propiciatório. E os 3 itens não podiam ser vistos. Ok? O que estava em cima era o propiciatório, a graça. A palavra propiciatório é a palavra hebraica kaporet. Kaporet. Kaporet significa cobertura. Kafar significa cobrir. Kaporet é cobertura.
é composta com essas letras, veja, certo? Caporete, se lê da direita para a esquerda. Temos o Kaf. Kaf, no início de qualquer palavra em hebraico, quer dizer que é semelhante ou parecido. A semelhança de, como alguma coisa. Kaf. P, Resh, Tav. Temos as letras do meio, Par, que é o Pei, e o Resh, que quer dizer boi. Essa palavra inteira é propiciatório. Mas se separar, temos a palavra boi. Boi do sacrifício. Se você perguntar aos judeus hoje o que é par, o animal par, eles vão dizer que é um boi. A última letra é Tav, que é a cruz. Aleph Tav, lembra? A cruz. Se unirmos as palavras, temos como um boi sacrificado na cruz. É a palavra para propiciatório. Propiciatório. Vejamos o sangue no propiciatório. Uma vez por ano o sacerdote adentrava no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde estava a arca, e aspergia o sangue do sacrifício. Se analisarmos em Levítico, capítulo 16, verso 14, pegará um pouco do sangue do novilho ou boi, a palavra hebraica é par, pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. O sacerdote representa Deus. Essa é a primeira menção de dedo. O dedo de Deus escreveu a lei e o dedo do sumo sacerdote aspergiu o sangue. Para cada violação da lei, o sangue cobria. Pegará um pouco do sangue do novilho. Esse era o maior animal do sacrifício, não era o cordeiro, era o novilho. O Espírito Santo usa a expressão maior da morte de Jesus na cruz. Como novilho na cruz, caporete. Veja, com o dedo o sacerdote aspergirá sobre a tampa. Veja a figura do sangue no propiciatório. Mas algo mais acontece na frente do propiciatório. Vejamos. Aspergirá diante da tampa. Depois aspergirá 7 vezes sobre o propiciatório. Uma vez, na frente do propiciatório, 7 vezes. Veja, olhe para mim. Imagine que aqui está a arca do concerto e o propiciatório. O sumo sacerdote aspergirá uma vez sobre o propiciatório. Uma vez é suficiente para Deus. Jesus foi sacrificado uma vez, mas por que 7 vezes em frente ao propiciatório? Quem pode estar diante do trono de Deus? Quem se aproxima e precisa de perfeição? Eu e você. 7 é o número da perfeição. O sangue nos torna perfeitos. Você me acompanha? Propiciatório é a palavra hebraica caporet, certo? Caporet, que quer dizer propiciatório. Agora, o Antigo Testamento está em hebraico, o Novo em grego. Certo? Repito porque temos novas pessoas na igreja. No Novo Testamento, veja esse versículo, Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo, justificados gratuitamente. Essa palavra grega, gratuitamente, é dorean, que quer dizer algo que não foi pago, algo que foi de graça. Glória a Deus. Daí vem a palavra gratuito, gratuitamente. Quer dizer, sem preço, imerecidamente. Gratuitamente é sem merecer. Digamos que você é justificado, mas tem que fazer isso ou aquilo. Agora não é mais gratuitamente. Fomos justificados gratuitamente. A palavra justificados em grego está no particípio presente passivo. Justificados, particípio presente passivo. Certo? É isso que quer dizer. Quer dizer que agora eu e você, sentados aqui, se cremos em Cristo, já estamos sempre justificados. Justificados gratuitamente. De forma gratuita. Sem pagar absolutamente nada. Glória a Deus. Gratuitamente. Dorian em grego. Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. O que significa propiciação? Propiciação. O que quer dizer? Fala literalmente do propiciatório. No grego. A palavra grega é hilasterion. Hilasterion
literalmente significa propiciatório. Vamos ler, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Jesus é o propiciatório, através de seu sangue. É a palavra grega, hilasterion. Propiciatório, hilasterion. A tradução de Young, essa versão, diz literalmente que Deus ofereceu Jesus como propiciatório. Certo? Eu prefiro essa versão que é mais direta. Você sabe por quê? Existe uma versão do Antigo Testamento em grego, que é a Septuaginta. E todas as vezes, na Septuaginta, na versão do Antigo Testamento, quando menciona propiciatório, sempre é a palavra hilasterion. Sempre é usada a palavra grega hilasterion. Você me acompanha? Jesus é o propiciatório. Isso é lindo. Voltemos à ilustração do propiciatório. Aspergido com sangue. Pode ver as asas dos querubins? A Bíblia diz que os querubins deveriam estar de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Por que Deus quis colocar esses dois querubins lá? Por que deveriam olhar para o sangue? Quem representam? Deus. Correto? Querubim é o plural da palavra hebraica cherub. Cherub não é aquele anjinho gordinho que tem asas e um arco e uma flecha, um cupido. Não é um anjinho como um cupido, mas é um ser forte e poderoso, que foi mencionado pela primeira vez quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Eles estavam lá, veja Gênesis. Depois de expulsar o homem, colocou querubins. Não seria necessário usar a palavra querubins. Nossas versões dizem querubins. A terminação em hebraico, faz o plural. Supomos que eram dois, que tinham uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. O homem pecou e agora tinha uma espada flamejante. Igreja, olhe para mim. Se você pensa que pecar é uma questão pequena, olhe para a cruz. Deus não poupou seu próprio filho. O pecado não é uma questão sem importância. O pecado é tão horrível, tão terrível. Só na cruz você pode ver a exata dimensão do pecado. O amado Filho de Deus não foi poupado quando escolheu se tornar pecado em nosso lugar. Aquele que não conhecia pecado, não cometeu pecado, e nele não havia pecado, escolheu se tornar nosso substituto. E mesmo assim, Deus não poupou. Ele teve que passar por toda aquela dor e sofrimento como nosso sacrifício na cruz. O pecado é horrível. Faz você ficar mais tempo do que queria, ir mais adiante do que quer ir, e custa mais do que você pode pagar. Correto? Não pense jamais que a graça tira a gravidade do pecado. Você precisa da cruz. Assim aqui, vemos como o pecado é terrível. Quando o pecado aparece, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Você precisa entender isso. Assim como alguém que você ama tem câncer, você tem que odiar o câncer. Se ama aquela pessoa, apesar do câncer estar naquele indivíduo. Você odeia o câncer e faz tudo para matá-lo. Amém? Seria loucura dizer, se ama aquela pessoa, tem que amar também o câncer. Graças a Deus que em alguns lugares estupidez não é permitida. Um desses lugares é a nossa igreja. Certo? A Bíblia nos ensina o certo. Deus odeia o pecado, Deus ama o pecador. Certo? A graça. Para entendermos corretamente, precisamos entender que Deus odeia o pecado e tem um amor extravagante por você e por mim. Se não entender esses dois lados, jamais entenderá a graça. Não é possível sem a cruz. Existe essa ideia de que nós não precisamos da cruz, que temos a consciência interna de Cristo e quando precisamos é só irmos a essa consciência interna de Cristo. Temos que buscar dentro de nós essa consciência. Esse é o ensinamento da nova era. Fala de Cristo, fala de Deus, mas não pode ter o sangue de Cristo. Isso é porque o diabo não suporta o sangue de Jesus.
Ele é o propiciatório. Não existe perdão sem a cruz. O sacrifício foi na cruz. Correto? Não é essa história de que existe pecado, mas Deus é amor, Ele perdoa o mundo inteiro. Seu coração é grande, o amor de Deus é muito grande. Sim, seu coração é grande, mas Ele é um Deus de justiça. E porque Ele é justiça, a cruz é necessária. Deus não pode perdoar irresponsavelmente sem sua justiça. Você entende? Deve existir um fundamento de justiça, correto? Por isso Deus olha para nós e nós pecamos. Deus expulsou Adão e Eva e colocou querubins para não voltarem para a árvore da vida. O pecado é terrível, tirou Adão do paraíso. Sempre que sente dor, sempre que vê uma criança chorando, com dor, sempre que alguém morre, pense que esse nunca foi o plano de Deus. Quer odiar algo, odeia o pecado. Ah, pastor Prince, Deus não podia impedir Adão de pecar? Ele deu a eles livre escolha. Se Deus usasse o seu poder para influenciar a escolha deles, não seria livre-arbítrio. Para que fosse livre-arbítrio, eles tinham que ser livres. É muito profundo isso, mas ajuda a entender. Quando usamos o nosso livre-arbítrio, temos que conviver com as consequências. Escolhe Deus, vive no paraíso. Escolhe o diabo, desobedecendo a Deus, você obedece o diabo, obedecendo a Deus, desobedece o diabo. Quem é o seu Deus? Se seguir o diabo, vai ficar fora do paraíso. Ele está fora, onde existe enfermidade e pobreza. Adão e Eva seguiram o diabo, para fora. O pecado é horrível. E quem Deus colocou lá? Querubins. A primeira vez que os querubins são mencionados, eles são guardiões da santidade e da justiça de Deus. Você me acompanha? Guardiões da justiça e da santidade. A lei da primeira menção. Os querubins são mencionados aqui. São guardiões da santidade para que eles não voltassem à árvore da vida. A árvore da vida produz vida eterna. O homem busca por isso. Ele quer a vida eterna. Sempre que abrimos os jornais, o homem está procurando a árvore da vida. Eles querem viver uma vida longa, fazem de tudo para viver muito tempo, ficar saudáveis e jovens. Estão sempre procurando o elixir da vida eterna. Querem viver para sempre. Não, 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 amigo. Deus é que quer que você viva para sempre. Deus quer isso. Mas o pecado não deixa. Quando toca no pecado, é como se tocasse no fogo. Não pode tocar sem se queimar. É como a água e o molhado. A morte e o pecado também estão juntos. Não dá para separar. Você não pode dizer, eu creio, se eu tocar não vou ter dor. Minha mão vai tocar na água e não vai se molhar. Isso é impossível. Ok? Mas aqui são as boas novas. Existe uma espada flamejante guardando a árvore da vida. A primeira espada mencionada é flamejante e fala de juízo. Ninguém pode se aproximar de Deus porque tem uma espada flamejante. Deus é santo. A misericórdia nos impede de nos aproximar. Não é possível se aproximar sem um sacrifício. Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, trouxeram o sacrifício tentando entrar, mas a espada inflamada cortava para todos os lados. Espada flamejante. É a primeira menção de espada. Espada fala de juízo, especialmente espada flamejante. Temos aqui a primeira menção. A última menção de espada no Antigo Testamento é muito interessante. Está em Zacarias 13:7. Deus fala, levante-se, ó espada, contra quem? O meu pastor, contra o meu pastor. De quem você acha que o Pai está falando? Levante-se espada, a mesma espada que foi mencionada em Gênesis, agora é mencionada no final do Antigo Testamento, dizendo, levanta-se espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro. Declara o Senhor dos Exércitos, fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Esse texto se cumpriu quando Cristo foi preso. Esse versículo foi citado. Em outras palavras, aquele que não tinha pecados é o único que podia entrar. Na verdade, ele é a árvore da vida. Mas ninguém pode entrar por causa dos querubins. A direita e a esquerda e a espada que se movia. O que aconteceu? Veja bem, Jesus, a árvore da vida, certo? Saiu e a espada não o feriu. Mas porque ele veio ao nosso mundo, ele podia, no momento que quisesse, dizer hasta la vista, vaya com Deus, God bless you, sayonara, no idioma que você preferir. Ele podia dizer tchau, adeus,
E ele podia voltar para a presença de Deus e viver para sempre, sendo adorado pelos anjos e nos deixar apodrecer aqui. Podia bater o pé e dizer que não, mas ia apodrecer. Amém? Podia inventar qualquer coisa, ter muitas criações, mas ia acabar apodrecendo. Poderia ter nos abandonado, mas ele não voltou sem nós. Passou pela espada e ela não o feriu porque ele não tinha pecado. Mas para voltar, ele não quis voltar sem nós. Mas haveria um preço. Ele disse, Deus, eu quero ser o substituto. Mas você é o meu pastor. Deixe o pastor morrer pelas ovelhas. E Deus disse, você é meu companheiro. Trarei de volta mais companheiros. O preço foi carregar nossos pecados. Carregando os nossos pecados. Podia passar pela espada flamejante? Podia, mas morreria. A cruz foi exatamente isso. Ele passou pela espada. E Deus bradou, levanta-te, espada. Shum! E a espada atingiu o coração do Salvador. E subitamente o caminho se abriu. Vocês assistem os filmes e veem os filmes de ficção onde tem uns lasers e alguém aperta um botão e o laser para. A espada flamejante atingiu o coração do nosso Salvador e o matou. E disse para nós, venham, vocês podem entrar no paraíso novamente. E podem comer da árvore da vida. Venham, 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 aleluia, para a vida abundante. Que o mundo diga o que quiser, diga o que quiser. Nós estamos experimentando a vida abundante, aleluia. Como dizer para eles o que estamos vendo, o paraíso, nossas experiências, os prazeres de Deus. A vida abundante, às vezes nós vamos e contamos para eles um pouquinho. Eles não entendem, voltamos para comer mais, aleluia. Queiram eles ou não, estamos experimentando essa vida. Eles não creem por causa de nós. Às vezes nós pregamos para eles como se eles estivessem fazendo isso para nós. Não precisamos deles, já somos salvos. Pregamos para o bem deles. Se eles não creem, nós continuamos salvos. Amém? Nós pregamos para o bem deles. Assuma a sua posição. Você é embaixador de Cristo. Se alguém não aceita a mensagem, não fique chateado, não fique triste. Faça o seguinte, espiritualmente falando, bata o pó dos seus pés e pregue para outro. É como fazer amigos. Existem muitos amigos se você enxergar. Só porque alguém foi mal e traiu você, não quer dizer que você não vai ter outros amigos. Existem outros. Olhe ao seu redor, amém? Amém. Tenha essa atitude. Se alguém rejeitar a mensagem, está rejeitando não a você, mas a Deus. Você não rejeitou a mensagem, sempre você tem o paraíso e a presença de Deus. Você é amado. Amém? Depois de receber a sabedoria de Deus, saberá resolver seus problemas. E você volta à presença de Deus. Se você tem uma dor, você diz, oh Deus, eu estou sentindo uma dor. E vem a graça, aleluia. E você sai, alguém tem uma dor semelhante à sua, e você diz, eu tinha essa dor, mas eu recebi graça lá no paraíso. E você diz, receba agora, em nome de Jesus. Levantamos nossas mãos assim, recebemos o céu e depois entregamos para alguém. Deus dá um novo pâncreas para essa pessoa. E você corre para entrar, você se sente cansado, mas lá existe ajuda para você. Ninguém se cansa lá. Oh, aleluia, hararabachá. E você sai assim. Amém? Alguns não me aguentam, glória a Deus. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro. Deus está falando, isso é lindo. Você percebeu? Deixe-me começar a concluir a mensagem. Muitos não entendem a nova aliança. Eles dizem, se falarmos sempre de perdão, o que vai motivar as pessoas para viver uma vida correta? Deixe-me primeiro afirmar isso, certo? Deixe-me concluir Romanos capítulo 3. Vejamos o que diz aqui na última parte do versículo 26. No versículo 25 diz que Deus enviou Jesus como propiciatório. 26, mas no presente demonstrou a sua justiça. Ou seja, a morte de Jesus na cruz foi para demonstrar a justiça de Deus. Pense numa corte. Esse versículo inteiro fala de uma corte. O objetivo é demonstrar que o juiz é um juiz justo. Não como um juiz de futebol que marca um pênalti, porque ele tem um problema de visão, certo? Esse não é um juiz justo. Mas um juiz que é justo
É como se ele tivesse um pequeno computador em cima dos seus olhos e ele pudesse ver naquele momento. Assim, ele poderia ver com toda clareza o que aconteceu naquele lance. Deus é um justo juiz e ele vê com exatidão. A morte de Jesus na cruz foi para demonstrar não sua misericórdia enviou Jesus, mas para demonstrar que ele é justo juiz. Ok? A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A fim de ser justo, essa é uma expressão judicial. A fim de ser justo e justificador dos homens. Justificador de Matthew, justificador de João, de Benjamim, de Carolina, seu justificador. Se você tem fé em Jesus, Deus é justo e o seu justificador. Mas como isso acontece? Como pode Deus ser justo e justificar pecadores? Como Deus pode ser justo e fazer os pecadores justos? Como? Na cruz. Isso que falam esse tipo de mensagem da nova era, graça universal, Deus ama tudo, Deus ama uma pedra, uma barata, Deus ama tudo, a lua, o sol, as estrelas. Não, não é esse tipo de amor, é um amor verdadeiro. Deus vê os seus problemas, ainda assim ama você, mas Ele vai trabalhar para transformar a sua vida e tirar o câncer que destrói você. Esse é um amor forte, um amor responsável. Assim, Deus sabia que o pecado tinha que ser punido. O pecado é severo. Não é uma questão de Deus da graça, não se importar com o pecado, não tem muita importância o que fazemos, não. O pecado faz parte dessa equação, faz parte. O pecado deve ser punido. Na cruz, Deus tomou seus pecados e os meus e colocou sobre Jesus. Agora veja isso. Na corte, isso aconteceu uma vez por todas. Jesus disse, está consumado. Todos os pecados caíram sobre Jesus, um após o outro, todos os pecados. A maldição, a condenação, a enfermidade, a pobreza, a separação de Deus o Pai. Todas as trevas caíram sobre Jesus, uma após outra. Isso tudo Ele fez por nós, porque estava levando os nossos pecados. Ele foi punido e finalmente disse, está consumado. Tudo foi consumado. Quem ele representava? Você e eu. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Nós fomos perdoados. E nossos pecados foram punidos? Pense bem. Como você fala sobre a graça é muito importante. Alguns apresentam como os universalistas. Graça. Aqui não fala desse tipo de graça. Vou perguntar uma vez mais. Deus nos perdoou. Mas nossos pecados ficaram sem punição? Nossos pecados foram punidos. Se Deus é um Deus justo, Ele não poderia deixar nossos pecados sem serem punidos. Foi pago? Sim. Assim, Deus, para demonstrar sua justiça, enviou Jesus. Jesus morreu na cruz. Agora Deus, que é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui temos uma expressão legal. Está me acompanhando? Entendeu até agora? A palavra justificador está no particípio presente ativo, porque Deus é aquele que justifica. Deus é aquele que está justificando você. Particípio presente ativo. Nesse momento, amigo, Deus é o seu justificador. Se Deus é justificador, quem pode nos condenar? Quem? Diga-me, quem pode nos condenar se Deus é justificador? Amém? Glória a Deus. Me acompanha? Quanto ao novo concerto, vejamos essa figura do novo concerto. Você consegue ler a ilustração? Se conseguir, vai para o céu. Jeremias 33, 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não de acordo com a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações.
Quantos queriam um controle interno de Deus? Quando você vai assinar, Deus diz, não assine. Quando vai investir, Deus diz, não invista, investa nisso. Quantos queriam ser dirigidos assim? Deus diz, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei em seus corações. E então Deus diz, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Que maravilha! Se Deus é o seu Deus, você não vai se preocupar nesses dias de tribulações. Porque Ele é seu Deus e você é seu povo. Ele continua dizendo, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E tudo isso acontecerá porque a palavra porque no grego é hati, porque lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja aqui duas palavras, maldade e pecados, pecados e maldades. Pecados que estão dentro de você, na sua cabeça, pecados por omissão, pecados por comissão. Tudo isso, Deus diz, porque lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Por que não se prega sobre isso? Essa é a nova aliança. Está escrito em Jeremias e foi citado em Hebreus. Por que não é pregado? Pastor, se eu só pregar que Deus é misericordioso para com os nossos pecados, perdoa nossos pecados e não se lembra mais deles, as pessoas vão pecar, pastor. Mas Deus diz que colocará suas leis nos nossos corações, porque Ele é misericordioso. Misericórdia é o que está revelado no propiciatório. Por que serei compassivo e não me lembrarei mais dos vossos pecados? Olhe para mim, quando vai a Deus, você acha que Deus está se lembrando dos seus pecados? Você vê Deus se lembrando dos seus pecados? Deus diz que na nova aliança, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ok? Por essa causa, porque Deus não considera os nossos pecados mais? Por essa causa, Deus coloca a sua lei no nosso coração. Essa última cláusula mostra a força da direção de Deus em você. Alguns crentes dizem, eu achava que Deus estava falando comigo, mas eu estava confuso, talvez não fosse Deus. Isso acontece porque não entendem que foram perdoados. Se soubessem, descansariam em Deus e seriam dirigidos por Ele. Não somente isso, eu serei o Deus deles, porque perdoarei seus pecados. Serei misericordioso, ok? Eles me conhecerão por quê? Porque de seus pecados não me lembrarei mais. Essa é uma válvula de segurança, você não tem que se preocupar. Ensinar graça, ensinar perdão, ensinar que Deus não se lembra mais dos nossos pecados não produz licenciosidade. Na verdade, por essa razão, Deus colocou suas leis em nosso coração, para seguirmos a verdadeira santidade. Deus se torna seu Deus, você tem um relacionamento íntimo. Você viu? Satanás ataca essa cláusula, porque é ela que produz o resto. Deixe-me mostrar, para concluir, a diferença entre as duas alianças. No livro de Êxodo, vou mostrar a diferença entre essas duas alianças. A primeira em Êxodo 34, quando os mandamentos foram dados. Em Hebreus 8 está o novo concerto. Observe aqui. Em Êxodo 34, Deus diz que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado. Assim a lei tem uma mistura de graça e de juízo. Você entende? Os 10 mandamentos. Observe que diz, contudo não deixa de punir o culpado. Está muito claro, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Certo? Quem quer viver sob a lei? Esse era o concerto. Deus visitaria o pecado, não somente os seus, mas nos seus filhos e netos, até a 3ª ou 4ª geração. Assim seria. Assim era a lei. Mas no novo concerto, por causa do que Cristo fez na cruz, porque serei misericordioso. A palavra usada é helios, de onde vem a palavra hilasterion, propiciação. Deus não perdoa os nossos pecados porque Ele é misericordioso, mas é porque Ele é justo. Eu não gosto da palavra misericordioso porque no grego a palavra misericórdia é uma outra palavra. A palavra aqui deveria ser propício. Deus diz, eu serei propício para com seus pecados. E dos seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. No antigo pacto, Deus diz que se lembraria do pecado do culpado e o visitaria. Deus diz que não vai visitar mais no novo pacto. Não vai mais. Me lembrava dos pecados, não lembro mais.
Puni o pecado dos filhos, mas agora eu não puno mais. Puni o pecador pelo seu pecado, não puno mais. No antigo pacto, quando um pecador vinha, eu me lembrava dos pecados, agora eu não lembro mais. No grego são duas palavras negativas, omei. Aqui temos duas negações, aleluia. U é não, mei é nunca, juntos quer dizer nunca mais. O erudito grego Thayer, no seu léxico, diz assim. Ele diz, as expressões o e mei combinadas aumentam a força da negativa. Significa nunca, jamais, de nenhuma forma. Voltemos ao comparativo, dos seus pecados eu nunca mais me lembrarei. Ou você prega com base no lado esquerdo ou no lado direito. Depende de que ministério você quer. Mesmo nos baseando no lado direito, não quer dizer que os nossos pecados não são punidos. Eles foram punidos, por isso Deus está fundamentado quando nos chama justos, quando cremos em Cristo. Foi Jesus que foi punido. E tudo foi feito para a lei ser magnificada, a justiça de Deus glorificada. Nós fomos julgados judicialmente, não perdoados misericordiosamente. Não é esse o tipo de perdão que você precisa. Misericórdia quer dizer, não tenho fundamento, mas perdoarei. A misericórdia enviou Jesus. Mas nosso perdão foi judicial. Justamente. Aleluia! Como Deus nos trata agora? Quando nos aproximamos, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Não veja um Deus que se lembra. Ele, na verdade, jurou, é um negativo duplo. Dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Nunca. Um último versículo. Maria foi ao túmulo no domingo da ressurreição com Pedro e João. Pedro e João correram, João chegou na frente. João olhou e viu onde Jesus havia sido colocado. Ele não estava ali, havia ressuscitado. E a Bíblia diz que João creu. Lindo, João não precisou ver. Ele somente viu o túmulo vazio e creu. Pedro e João saíram, Maria estava lá, Maria Madalena. Ela olhou, chorou e foi isso que ela viu. Vejamos João 20:11. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Uau! 2 anjos vestidos de branco, sentados onde Jesus estava, um à cabeceira e outro aos pés. Veja a foto do sepulcro, o túmulo de Jesus. Eles cortaram porque Jesus era alto, eles tiveram que cortar a pedra para que ele coubesse lá. É uma prova que Jesus era alto. Os túmulos normalmente não tinham esse corte na pedra. Eram feitos sob a medida do seu dono. Essa parte maior mostra para nós que foi cortado porque o dono original não era Jesus. Ele foi sepultado em um túmulo emprestado, certo? De um ventre emprestado a um túmulo emprestado. Era o túmulo de José de Arimateia. E a Bíblia diz que os anjos estavam sentados, um à cabeceira, outro aos pés. O que isso nos lembra? O propiciatório. Consegue ver? Maria foi a primeira a ver o propiciatório, os 2 anjos olhando para baixo. E eles olhavam para baixo sorrindo, se alegrando. E por quê? Porque os querubins não tinham mais uma espada. Os querubins do propiciatório viam sangue. Seus olhos representam os olhos de Deus. Quando vem o sangue, não vem mais as leis quebradas lá embaixo. Não vem o pote de maná rejeitado. Não vem a vara de Arão que floresceu. Eles veem o sangue. E para todo sempre, o sangue de Jesus não perderá o seu poder. Quando se aproximar de Deus, se aproxime com ousadia. Quando orar, ore com ousadia. Veja um Deus que não se lembra mais dos seus pecados. Nunca mais. Se Ele é justo, tem que ser justo com o que Cristo fez. Foi Ele que desenhou esse plano para mostrar a sua justiça e ser sua justiça. E todos digam, glória a Deus. Todas as cabeças baixas nesse auditório, glória a Deus. Aleluia. Benditos sejam os seus olhos, porque podem ver. Vocês podem ver, benditos são os seus olhos. Benditos são os seus olhos, porque podem ver. Vocês são benditos, porque podem ver.
Vocês são mais ricos do que os mais ricos, bilionários ou milionários da Ásia. Porque benditos são seus olhos, porque podem ver. Muitos estão lutando com o mercado financeiro. Eles têm preocupações, não têm segurança, estão com medo. Casamentos destruídos. Não têm intimidade. Se sentem sozinhos, mesmo cercados de pessoas. Solitários. E por isso digo, benditos são seus olhos, porque podem ver. Vocês são ricos, são prósperos. Vocês não estão entre aqueles que fazem de Deus um conto de fadas, um vovô cheio de amor universal. Vocês veem Deus com exatidão. Você vê a justiça de Deus, mas o vê enviando o seu Filho para tornar-se sua justiça. Amigo, se está aqui e nunca recebeu esse maravilhoso Jesus, nunca colocou sua fé nele e no propiciatório, faça isso agora. Os céus estão prontos para o seu novo nascimento. Os anjos estão correndo de um lado para o outro, preparando a sua entrada. No reino de Deus, reino da luz, longe das trevas. Está pronto para dizer sim? Deus não vai forçar você a receber a salvação. Deus nunca vai forçar você a ser abençoado. Ele nunca vai forçar você a receber o que Ele quer que você tenha. Você tem que dizer sim. Se esse é você, onde você estiver, diga sim ao perdão de Deus. Diga sim a Jesus Cristo, seu Salvador. Onde você estiver assistindo agora, faça essa oração. Repita após mim. Pai Celestial, Deus Pai, Deus bom, o Senhor é justo, mas cheio de amor. O Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por meus pecados. Seu precioso sangue me tornou mais alvo do que a neve. O Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Todos os meus pecados foram perdoados, porque foram punidos, sem exceção. Punidos no corpo de outro. Ó Jesus, como o Senhor me ama. Ó Pai, como o Senhor me ama. Quero viver sempre consciente do seu amor por mim. Experimentar seu amor e vida abundante, com significado e propósito. Alegria e paz. Em Cristo Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.